Sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda aula da série sobre como ser um gestor de funil. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre funis de captação de lead. Eles são os segredos para a gente atrair leads prontos para comprar de um jeito tão rápido e fácil que até parece legal. Primeiramente, quero falar para vocês como que eu cheguei nisso daqui. Em 2022, um dos meus primeiros clientes, ele foi da área de estética automotiva. E eu sofria demais para conseguir gerar resultado para ele. E isso estava muito ligado ao fato de que até chegava lead, mas era todo mundo desqualificado. Eu mexia no gerenciador, eu colocava, por exemplo, usuário de iPhone, galera que era viajante internacional frequente, só que ainda assim continuava vindo uns leads assim muito ruins, uns caras nada a ver, pessoal sem poder de compra. E eu tive que aprofundar um pouco mais sobre as estratégias de venda online, porque eu queria gerar resultado para esse meu cliente e eu não sabia mais o que fazer além do gerenciador. E foi fazendo assim algumas pesquisas que eu descobri um conceito que mudou minha vida e minha visão sobre os anúncios online. E esse conceito é o conceito do funil de venda. E para a gente aprofundar mais nisso aqui, eu vou trazer exatamente para vocês o que é um funil de venda. Eu trouxe até um conceito do próprio Russell, que é o cara que popularizou esse termo. E assim, na minha opinião, ele é o melhor do mundo quando eu falo disso. Basicamente, o funil ele é um processo que ele vai guiar todo o nosso cliente dos sonhos até a compra. Então, aquele cara, ele vai passar por uma série de páginas, porque a gente está falando de um processo de venda online, e elas são, assim, todas muito estratégicas. Elas têm um objetivo claro, que é a gente pegar aquele lead, aquele cliente em potencial, e conduzir ele até a venda. Então, o que a gente quer? A gente quer conduzir um possível lead em um comprador. O que o Russell traz aqui como conceito, que eu quero que vocês gravem na memória de vocês, que é muito importante. Cada página do funil tem uma função específica: capturar atenção, gerar desejo e remover objeções até o ponto de compra. Um outro parêntese assim, muito importante que eu quero trazer é que existem sim, uma série de funis de vendas. E a escolha desse funil ele está diretamente ligado à nossa estratégia de marketing e ao preço desse produto. Então, qual que é o grande lance? Se eu vou vender um produto de R$10, a minha estratégia é uma. Se eu vou vender um produto de R$5.000, a minha estratégia é outra, completamente diferente. Isso aqui é uma parada que as pessoas meio que não levam em consideração e simplesmente sobe ali campanha para o cliente sem levar isso em conta. Então, o que acontece muitas vezes? Eu falo isso muito para quem atende o público de estética, por exemplo. Sobe ali uma campanha de mensagem. Aí nessa campanha de mensagem vem muito lead, só que esses leads, a maioria são, tipo assim, desqualificados. É uma galera sem potencial de compra nenhum. Então, quando você descobre que tem um funil e tem uma estratégia específica para aquele ticket daquele produto, fica muito fácil da gente poder vender. Só que antes de eu aprofundar em cada um dos tipos desses funis de lead, é fundamental a gente entender um conceito que o Russell chama de escada de valor. O nome ele é até bem fácil de entender, mas a gente precisa passar sobre isso, porque o funil está diretamente ligado à escada. Eu não consigo ter uma coisa sem a outra, porque como eu falei para vocês, a minha estratégia de marketing e o preço do meu produto dita qual funil eu vou utilizar. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que escada de valor é nosso modelo de negócio. Então, como que ela funciona? A gente estrutura, organiza o negócio com várias ofertas que vão ser progressivas. E elas são progressivas em relação a valor percebido e ticket médio, ou seja, eu vou trazer mais valor para o meu cliente, eu vou transformar mais a vida dele e, consequentemente, eu vou ganhar mais dinheiro. Porque um produto que custa R$10, ele vai trazer uma transformação X. Agora, um produto de 15, 20, 30 mil reais, ele vai trazer uma transformação muito maior. E qual que é essa estrutura de escada de valor? Basicamente, a gente trabalha com 4 degraus e eles são muito simples. O primeiro deles é o degrau de oferta gratuita. Basicamente aqui, a gente vai dar uma coisa de graça, de valor para o lead em troca de um contato, que vai ser o e-mail e o número do WhatsApp, principalmente aqui no Brasil. E nesse vídeo a gente vai aprofundar exatamente sobre isso, nas estratégias para a gente trazer o máximo de pessoas possíveis em troca de um contato. Porque a gente tem que entender o seguinte, o poder está na lista. Quanto maior a sua lista, maior o seu faturamento. As pessoas dizem que mais ou menos assim, você tende a ganhar R$1 por mês para cada pessoa que esteja na sua lista.
Então, geralmente, quando você faz 300 mil por mês, você tem uma lista de pelo menos 300 mil contatos. E é exponencial o tamanho da sua lista e o seu faturamento. Uma coisa está diretamente ligada à outra. Depois dessas primeiras ofertas gratuitas, o que a gente vai ter? A gente vai ter o degrau do front-end, que eu acredito que assim, é meio que o maior contato da galera no digital, que são aqueles produtos assim mais baratos. Esses produtos, eles vão ficar mais ou menos ali, tá? De 47 a 297 reais. Então, como é que eles funcionam aqui? Nesse funil, a gente vai fazer uma primeira oferta que ela vai ser de baixo custo. Qual que é o objetivo com esse front? Não é nem lucro ainda. O que a gente quer fazer? A gente quer pegar esse cara que é lead e transformar ele em comprador. Por quê? A gente rodou anúncio para captar esse lead, agora a gente vai em busca de breakivar esse investimento desse lead que está dentro do ecossistema, ao mesmo tempo que a gente começa a ter uma pequena margem de lucro. Então imagina, ó, você pagou ali 10 reais no lead, aí você pega e vende por um produto de 20 reais. Ou seja, pô, agora a gente pagou ele, foi 10 reais, empatou e teve mais 10 reais de lucro. Então você imagina isso a larga escala. E além disso, pô, como eu disse, a escada de valor ela é estruturada de uma forma que a pessoa vem por um degrau e passa por todos os outros. Então, olha pra vocês verem. O cara entrou no primeiro degrau na minha oferta gratuita. Aí ele me custou 10 reais. No segundo degrau, ele comprou um produto de mais 10 reais. Ele se empatou. Agora, no próximo degrau, que é o degrau de middle end, que a gente chama, nesse degrau aqui, eu já vou começar a ter um lucro muito maior com ele. Por quê? Eu já estou falando do produto principal da minha empresa. Eu estou falando do produto principal que meu expert é conhecido. Então, por exemplo, quando você pega qualquer grande nome digital, vamos pegar aqui o Érico Rocha. O Érico Rocha, ele tem uma série de produtos na escada dele. Então, por exemplo, as mentorias. Mas por onde que ele é conhecido? Pelo fórmula de lançamento. Porque esse produto aqui, ele é o produto que vai tornar a sua empresa conhecida. Então, por exemplo, vamos pensar isso aqui numa empresa de estética. Às vezes a empresa ela é especialista em criolipólise, mas ela vai ter uma massagem, ela tem um acompanhamento nutricional, ela tem uma cirurgia de rinoplastia, por exemplo. Coisa aleatória aqui, mas ela é conhecida por onde? Pela crio. Então, esse é o produto principal dela. E aqui, a gente vai agora para o quarto degrau, onde a gente fala que é uma oferta high ticket. Assim, levando em consideração a realidade do Brasil, eu considero high ticket tudo que é acima de 3 mil reais, porque as pessoas já meio que talvez não tenham um limite no cartão, vai ter uma objeção ou outra ali naquela venda, e a gente vai levar essa pessoa, né, para uma reunião. Então, assim, ó, quando eu falo desses dois primeiros degraus, gente, eles vendem facilmente online, assim, não de muito esforço, de ter uma pessoa conversando. Esse daqui, a gente vai usar uns funis mais complexos, uns funis de lançamento, de um webinário, que vai ser tema para próximos vídeos. Se vocês quiserem, comentem aqui abaixo que eu trago isso para vocês. E as ofertas high ticket, que eu já estou falando de um funil, que eu vou ter a captação, mas eu preciso terminar com ele ou no telefone ou numa chamada de vídeo. Porque por ser um preço maior, esse cara vai ter mais objeção, vou ter que quebrar mais dores dele, mais dúvidas, e aí eu vou conseguir fazer a venda. E agora é o seguinte, agora que a gente já entendeu que o funil, ele é toda a arquitetura, todo o processo de venda, do lead até a ação que a gente quer, entendemos também o que é uma escada de valor, agora é que o funil de fato entra. Por quê? O funil, ele é diferente para cada degrau da escada. E para cada degrau desse, a gente ainda tem mais de um funil. Então, no vídeo de hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai focar no degrau número 1, que é onde ali tudo começa, que são com as ofertas gratuitas, que a gente vai querer atrair o cliente ideal para esse cara entrar no ecossistema da nossa empresa e ir ascendendo. E principalmente eu vou trazer aqui de uma forma um pouco mais por cima, vai ser um panorama mais macro, e nos próximos vídeos eu vou aprofundar em cada um desses. Então, tipo assim, nos próximos vídeos a gente vai pegar um funil desse do zero, literalmente, e vai construir ele junto aqui. Funil de anzol virtual. Esse aqui é um dos funis mais básicos, assim, eu acho que é um dos que meio quase todo mundo conhece no digital, apesar de que ele não é muito utilizado aqui no Brasil. Basicamente, esse funil de anzol virtual, como é que ele funciona? A gente vai ter uma oferta grátis em troca do nome, do e-mail e do telefone. Então a gente vai oferecer alguma coisa de consumo gratuito e de valor para aquele lead em troca dos dados dele. O que funciona muito bem para esse funil aqui? E-book, checklist, uma ferramenta simples, mas que gere valor para aquela pessoa. E é muito importante que esse produto ele seja assim realmente
transformador, porque o que a pessoa vai imaginar? Pô, se esse produto aqui que eu recebi de graça foi tão bom assim, imagine os próximos. Então vai gerar muito desejo na minha audiência em querer comprar. Qual que tá o pulo do gato aqui? A cada dia que se passa, fazer a primeira venda tá cada vez mais difícil, porque as pessoas elas assistem mais e mais anúncios, com mais e mais ofertas, e elas começam a ficar descrentes. Então o que a gente faz? Principalmente quando eu tenho um mercado que ele é mais sofisticado. Eu gero valor para esse cara de graça, que agora eu vou relacionar, educar e nutrir ele e vou fazer uma venda depois. Porque agora o cara vai ficar muito mais receptivo. Para esse funil de anzol virtual funcionar muito bem, o que a gente tem que levar aqui em consideração? Você tem que pensar na isca de tubarão e não na isca de piranha. O que eu quero dizer com isso? Se o meu cliente dos sonhos ele é um tubarão, ele tem dores e desejos de tubarão e não de piranha. Então, se eu crio um anzol para essa piranha, eu vou pegar um cara completamente nada a ver e aí eu vou ter prejuízo nesse funil. Porque vai começar a entrar uns leads ruins, eu não vou conseguir fazer nenhuma venda, não vou conseguir entregar para ele os próximos passos. Então, na hora de criar isso, é muito importante ter exatamente quem é o meu cliente dos sonhos, o que esse cara quer, qual que é o desejo dele, e eu vou entregar uma dor e um desejo de forma bem pontual e certeira. E aí, como eu falei, pode ser uma ferramenta, um checklist, um e-book. Qual que é a estrutura do anzol virtual? Eu vou ter página de captura, onde ela vai ter um título direto, um subtítulo de dor ou desejo e um formulário para o nome, e-mail e telefone. Daí, o cara vai cair na página de obrigado. Assim que ele cai na página de obrigado, eu vou falar com ele, opa, aqui está seu produto, pode fazer o download, ou então te enviei por e-mail e já posso convidar ele aqui para um próximo passo. Então eu posso chamar ele ou para uma reunião, para um grupo do WhatsApp, eu posso chamar ele para o meu próximo funil, que é conhecer um produto barato, já vou fazer a primeira oferta, porque já tem esse cara na minha base, que eu vou trabalhar com ele em nutrição e vender próximos passos, mas principalmente, se ele já entra e já compra o meu produto, por exemplo, de entrada, e esse cara me custou R$10 e o meu produto é R$10, eu vou empatar. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou escalar mais, porque eu vou trazer mais leads para esse funil. Um processo muito importante aqui, tem que ter sequência de follow-up. Do dia 1 ao dia 3, a gente vai convidar esse cara para o produto gratuito ainda. Agora, do dia 4 até o dia 6, aí eu já levo esse cara para um produto de entrada, porque eu já quero que esse lead meio que se pague. Quando que a gente vai usar esse funil aqui de anzol virtual? Quando a gente quiser gerar muito volume de lead barato. Ele provavelmente não vai trazer um lead muito qualificado, já que esse cara vem por uma oferta gratuita, porém ele traz um lead barato e aí a gente vai ter que compensar o que vale mais a pena. O segundo funil é o funil de anzol de conteúdo. Esse funil ele é muito parecido com o primeiro, mas o que a gente vai fazer? Ao invés de entregar um e-book ou uma ferramenta, a gente vai convidar esse lead para assistir uma aula muito estratégica. Então aqui a gente vai criar toda uma apresentação para gerar desejo e preparar esse cara para a oferta. Por quê? O que a gente vai fazer aqui? Nessa aula que esse cara receber, assim que ele dá o contato, lá no final dela ela vai ter um pitch. Porque eu já peguei esse contato dele, então por isso que ele é um funil de primeiro degrau, mas dentro desse funil eu já vou fazer a primeira oferta. Então o que é muito importante? Que esse conteúdo seja um tema relevante ou um estudo de caso de um cliente e ele não pode ser genérico. O maior erro está aqui. Se eu trouxer um conteúdo genérico, eu vou queimar esse lead. Então eu tenho que trazer uma coisa que realmente impacte ele. Qual que é a estrutura desse funil? Página de captura, página da aula. Essa aula, como eu falei com vocês, ela vai ser uma VSL e ela vai ter um delay. Então o cara vai assistir toda ela. Depois eu vou fazer um pitch nessa aula e assim que eu fizer esse pitch, eu já vou liberar o botão de compra para ele. Então ele vai receber, né, o que eu prometi, que é aquela aula, e vai ter uma oferta. Por quê? Eu já quero tentar rentabilizar o meu funil o mais rápido possível para esse lead já se empatar, eu poder continuar trabalhando com ele na minha escada e escalar mais, porque ele já foi empatado. Ele entrou a R$10, comprou um produto ali de R$10, ponto, empatou. Quando que a gente vai usar esse funil aqui? Quando a gente quiser qualificar o lead antes de fazer uma venda. Porque como ele vai passar por um vídeo, e esse vídeo vai ser cheio de gatilho mental e não sei o que, ele vai ficar bem qualificado para poder comprar o produto, mesmo já tendo o contato dele. E ele é muito bom quando eu quero vender um produto que seja acima de R$197, porque vai ser uma VSL, então ele já compra com esse vídeo, ou eu queira gerar agendamento para o high ticket. Então esse cara me deu o contato dele, eu chamei ele para aula, por exemplo, para ver um estudo de caso, o que eu fiz com aquele cliente, e no final eu faço uma oferta de um produto caro para ele, ou chamando ele para reunião de novo.
Nós vamos entrar aqui agora num dos funis, assim, que é um dos meus favoritos, porque sou um cara que eu gosto muito de psicologia, entender mais sobre, assim, como pensa a mente humana, e esse funil de jornada de consciência, ele trabalha exatamente nisso. Como é que funciona? Nesse funil, a gente quer tirar a pessoa daquela realidade dela, onde ela está sendo anestesiada por conteúdo e quer bater muito em cima da dor, para ela ficar preparada de forma emocional e mental para a oferta. Então vai ser o seguinte, o cara tá ali rolando no Instagram e você vai chamar ele para fazer um teste. Dentro desse teste, o que vai acontecer? Vão ter várias perguntas que vão reforçando os problemas e as dores dele para que ele meio que entre naquele estado de consciência que ele tem que resolver. Então o que tem que ficar muito claro pro lead quando ele entra nesse funil? Ele tem que assumir que sozinho ele não dá conta. Ele tem que assumir que a situação atual dele não tá legal, que ele tem que mudar agora e que ele precisa se comprometer com essa mudança. Então, a gente faz um anúncio nesse funil de jornada de consciência, chamando o cara para responder algumas perguntas. Nessas perguntas, a gente bate na dor para que ele volte para a realidade e que ele perceba que a situação dele tem que ser mudada e ele tem que mudar agora. Qual que é a estrutura desse funil aqui? Vai ter página de introdução ao quiz. A gente vai ter de 5 a 7 perguntas de múltiplas escolhas, que elas vão começar de uma forma leve, e aí a gente vai batendo muito na dor desse cara. Eu vou ter uma página do resultado, então eu vou trazer para ele qual o resultado que ele teve com aquele teste, e aí eu jogo ele para uma página de venda. Porque o que eu fiz aqui? Eu vou vender para esse cara um produto no final. Então, Daniel, se eu vou vender um produto, por que ele não é um funil de front e ele é um funil de lead? Porque durante esse teste, eu vou captar o lead dele de forma gratuita, mas eu já estou aquecendo ele, eu já estou trazendo consciência. Por isso que é o funil de jornada de consciência, porque assim ele vai ficar pronto para compra. Porque dentro desse formulário, olha como é que ficou claro para ele. Pô, você tá sozinho, cara, e você não tá dando conta não. Sua situação atual não tá legal. Você tem que mudar e tem que mudar agora. E você tá comprometido com essa mudança. E você teve um resultado aqui que não tá legal. Ou seja, toma aqui esse produto que vai te transformar, que vai mudar a sua vida. Então, esse é um dos funis mais poderosos possível. Quando que a gente vai utilizar esse funil aqui? Quando a gente quiser vender produto acima de R$ 197 de forma direta. Porque esse cara foi aquecido e agora ele vai receber uma oferta. Então, ele está com consciência da dor dele. Então, como é que funciona? A gente pega o dado do cara, ele responde o quiz e recebe a oferta. O próximo funil, que é um funil que ele também trabalha um pouco dessa psicologia, mas ele é um funil que ele é como se fosse um sniper, é o funil de jornada personalizada. Nesse funil aqui, a gente tem um foco total em segmentar a audiência. É como se, tipo assim, a gente tivesse um vendedor específico mostrando para aquele cara exatamente o que ele precisa. Por quê? Assim como outro funil de jornada de consciência, eu vou fazer uma série de perguntas, só que lá no final eu vou ter uma pergunta que direciona esse cara para uma página específica. Então, se ele tem uma dor, por exemplo, de oferta, ele vai cair numa página com uma copy, com um vídeo de oferta. Se ele tem uma dor de estruturação de time comercial, ele vai cair numa página com uma copy, com um vídeo, com depoimento de tudo de time comercial. Então, assim, eu vou ter o dado do lead, eu vou conseguir segmentar esse cara pro exato momento que ele está. É como se ele criasse exatamente um conteúdo específico para ele, porque ele vai ser direcionado para o caminho certo dentro da escada de valor. E qual que é a estrutura desse funil aqui? Eu vou ter a página de introdução ao quiz, eu vou ter as perguntas de segmentação, de 5 a 7 também, e eu vou ter a página de oferta personalizada. Então o cara passa por toda a jornada e lá no final ele vai ter uma oferta muito personalizada para aquilo que ele precisa. Gente, olha o poder disso daqui. Você literalmente ter uma página que fala para o cara exatamente o que ele quer. Quando que a gente vai utilizar esse funil? Quando você tem mais de uma oferta, mais de um produto e atende diversos públicos. Vou pegar meu caso, por exemplo. Meu cliente dos sonhos, para entrar na minha consultoria, é o cara que já faz de 30 a 50 mil com lançamento e quer agora ter um outro funil para ter um negócio com mais margem e mais previsibilidade. Só que eu também consigo atender o cara que está começando. Então o que eu posso fazer? A última pergunta eu coloco lá, qual é o seu faturamento? Aí tem lá a opção, 30 a 50 mil, ou então sou iniciante. Se ele marca, sou iniciante, cai para uma página. Se ele marca, faço de 30 a 50 mil, ele cai para outra página. Olha o poder disso, vai ser ultra específico. Funil de agendamento por carta. Esse aqui, assim, na minha visão, é um dos funis mais marginalizados aqui no Brasil,
porque ele é um funil extremamente poderoso e as pessoas praticamente assim não usam. Ele é quase como se fosse um segredo oculto, sabe? Qual que é o lance desse funil? Esse funil, ele quer gerar um lead mais qualificado, principalmente para comprar um produto mais caro. Então, ele é um lead, ele é um funil que ele tem um lead mais caro, só que ele também é mais qualificado. Então, assim, não compensa utilizar esse funil quando você vai vender um produtinho baratinho. A gente vai utilizar ele quando a gente for vender produtos bem mais caros, produtos high ticket. Então, ele funciona muito bem para vender mentoria, para vender serviço, para vender consultoria, tudo aquilo que precise de uma reunião. O grande lance é o seguinte, por mais que a gente está falando aqui de geração de lead, o que mais importa no negócio é lucro, é faturamento. Então, ele não tem um lead barato, mas um lead muito mais qualificado para compra. Então, às vezes, você vai gerar ali 3 leads dele e um já compra. Então, pô, o lead custou, vamos supor, R$50, você gastou 150, um só comprou um produto de 10 mil. Foi muito mais lucrativo, às vezes, do que você gerar 50 leads de R$2 e ninguém comprou. Então, a gente vai ter que sempre levar isso assim em consideração. Por que eu vejo que esse funil é muito marginalizado? Aqui no Brasil, tá na moda, assim, em 2025, vender produto high ticket, só que o pessoal só sabe utilizar funil de sessão estratégica. E eu tô falando com um lead mais qualificado, mais topo de funil, e ele é muito caro. Porque eu tô falando assim, opa, bora ali fazer uma reunião para eu te mostrar um plano de ação? E o cara sabe que vai ter uma venda ali no final. Já esse funil não, fala assim, assiste aqui, ó, esse depoimento. Assiste aqui esse estudo de caso. Então, esse funil aqui, ele funciona demais quando você coloca um vídeo nele de estudo de caso ou você mostrando a estratégia em passo a passo que você utilizou, que daí esse cara vai passar por todo o funil e no final ele vai receber uma oferta, né? Então, como é que vai funcionar esse funil? A estrutura dele é muito simples. Eu vou ter uma página com uma VSL e é muito importante aqui que essa VSL ela tenha delay. Então só vai aparecer o botão para o cara depois que ele assistir certo minuto do vídeo. Então é isso que qualifica, porque ele teve que ficar ali para assistir. E o que eu vou trazer nessa VSL? Eu posso trazer um depoimento de um cliente pura ou simples, ou eu trago exatamente um estudo de caso. Eu falo assim, pô, tive tal cliente que a gente saiu de 50 para 125 mil por mês com um funil de qualificação monetizada. Se liga aqui como é que eu fiz isso. Primeiro passo foi esse, depois foi esse, terceiro foi esse. Pô, você quer implementar essa metodologia? Preenche o formulário aqui. Então, a página com VSL, depois CTA para o agendamento e o formulário. Esse formulário, ele é muito poderoso porque a gente vai utilizar uma estratégia que se chama Tag Away. Eu começo a desvender para o lead para que ele comece a se vender para mim. Então, eu mostrei para o cara um depoimento, um estudo de caso super poderoso, ele está com muito desejo, mas eu vou falar com ele, pô, será que isso aqui realmente é para você? Será que realmente é seu momento? Por que faz sentido você entrar aqui? Então, a gente inverte o polo da venda. Feito isso, a gente vai para a reunião de venda e vende esse produto para ele. Por isso que eu falo que ele é um funil para vender produto mais caro. Quando que a gente vai usar esse funil aqui, então? Quando a gente quiser atrair pessoas que já têm consciência para ir pro último degrau da escada. Então, assim, ele é um funil que, entre aspas, ele seria de primeiro degrau, porque ele vai gerar um lead gratuito, mas que vende um produto de quarto degrau, que é um produto high ticket. Por isso, assim, é fundamental que antes de estudar o funil, você entenda a escada de valor, principalmente do seu negócio ou do seu cliente. Então, assim, todo negócio aqui que a gente pega para fazer nossa consultoria, primeira coisa é isso. Qual que é seu cliente dos sonhos? Qual que é a sua escada de valor? O que você já utilizou? Por quê? Tudo isso aqui molda a minha estratégia. Pô, se você está com um cliente que só tem um produto, às vezes só de você ajudar ele a criar um outro, já rentabilizou demais. Às vezes você tem uma operação aí que você só vende uma mentoria individual, porra, passa a vender essa mentoria em grupo, metade do preço, já vai rentabilizar muito mais, entendeu? E para finalizar, gente, o vídeo de hoje nós vamos falar de uns funis que é um dos mais legais também, assim, porque ele traz muita curiosidade. É o funil de mesa redonda. Esse funil, ele é perfeito para quem quer gerar autoridade. Como é que funciona essa história aqui? No funil de mesa redonda, a gente vai fazer um evento onde você vai reunir várias pessoas do seu nicho para falar de um tema em comum. Só que o que é muito importante? Esse tema ele tem que ser meio uma proposta maluca, assim, sabe? Ele tem que ser tão chamativo que ninguém vai conseguir ignorar. O que eu trouxe de exemplo aqui é o seguinte. Vamos supor que eu seja nutricionista e aí eu convidei 30 nutricionistas para fazer esse funil de mesa redonda e com o seguinte tema. O que você faria para perder 10 quilos em 30 dias? E se você não perder, a sua família vai morrer. Aí cada um deles vai falar, ó, o dia 1 ao dia 30, o que faria em passo a passo? Tá. Ou seja, olha que proposta maluca, mas olha como é que ele é muito interessante.
Qual que é a magia desse funil aqui? Esse funil ele vai te gerar muita autoridade, porque você vai ser o apresentador, você que vai estar guiando tudo aquilo dali, e além disso, olha quantas audiências você não vai ter. Por quê? Eu estou falando de 30 especialistas no assunto, que com certeza vão mostrar isso para o público deles também, e você vai pegar a autoridade desse cara e transmitir para você de uma forma indireta. Como que funciona esse funil? Nesse funil, a gente convida esse cara para participar, né, dessa mesa redonda de graça, para ele assistir a palestra, só que eu vou vender um ingresso VIP. Geralmente, nesse ingresso VIP, a gente costuma vender o acesso à gravação. Então, pô, você vai assistir de graça, você não vai ter acesso à gravação, e se você quiser, você paga aqui uma taxa de inscrição. Ou você pode colocar esse cara para participar de um Q&A ali, onde ele pode abrir o microfone e tirar a dúvida, entendeu? Além disso, o que a gente vai fazer? Além da oferta, né, do ingresso VIP, a gente vai ter uma oferta na página de inscrição, falando para esse cara sempre que ele pode comprar um próximo passo. Então você vai oferecer um front-end para ele, um produto um pouco mais caro. É muito importante que embaixo de cada aula, porque como é que vai funcionar? O cara participou da aula, aí ele cai lá na página para ele assistir a aula número 1, por exemplo. Geralmente esse funil de mesa redonda, ele é um funil que ele vai ter de 1 a 3 dias de palestra. Então, porque você vai chamar ali de pelo menos umas 10 pessoas para palestrar. Então um dia só fica muito puxado. Então é melhor você fazer ali uns 3 dias mais ou menos. Aí você imagina. Teve o dia 1 de palestra, final da página, uma oferta. Teve o dia 2, opa, outra oferta. Dia 3, outra oferta. Por quê? Você vai estar o tempo inteiro tentando rentabilizar esse lead que entrou de graça. Outro ponto muito importante na estrutura desse funil aqui é coletar a interação do lead após cada dia de evento. Por quê? Você vai ter meio que muita prova social ali, muito depoimento que você pode utilizar na sua rede social, que hoje em dia, assim, em 2025, a coisa mais importante é credibilidade. Não adianta ficar só fazendo conteúdo, falando, você tem que provar, você tem que ter credibilidade, e esse funil aqui vai te trazer muita credibilidade e autoridade. Qual que é a estrutura dele? Página de inscrição, com a promessa muito forte, vou até colocar aqui, curiosa. Tem que ter curiosidade nesse funil, essa ideia maluca é o que rege ele. A página de obrigado com a instrução mais uma pré-oferta, então você já pode jogar esse cara para um produto front-end ou middle-end, ou para fazer uma call com o seu time. Página de transmissão, nessa página de transmissão é uma página por dia, ou você vai deixar tudo liberado, e aí toda página, o que você vai ter? O spoiler do que o especialista falou sobre aquele tema, mais uma CTA, ou para uma oferta ou para um agendamento. E embaixo de cada página tem espaço para interação com o lead. Então, comenta aqui o que você achou da aula de hoje, comenta aqui o que você já vai aplicar, entendeu? Quando vocês vão utilizar esse funil aqui? Eu vejo que esse funil, ele faz muito sentido para quem já é uma referência em determinada área, só que ainda não foi para o digital. Então, por exemplo, você é um médico que faz muitas palestras e tem acesso a outros médicos. Esse funil aqui para você é perfeito. Então, você vai usar ele quando você quer utilizar o nome de outras pessoas para gerar uma autoridade para você. Porque você vai estar palestrando, você vai estar ali à frente, ao mesmo tempo em que outras audiências vão conhecer você. E é isso, pessoal. No vídeo de hoje a gente falou exatamente sobre os funis de captação de lead. E eles são funil de anzol virtual, funil de anzol de conteúdo, funil de jornada de consciência, funil de jornada personalizada, agendamento por carta e de mesa redonda. Curta esse vídeo, comenta, compartilha, me siga no Instagram e é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.